Hoje eu vou te falar 5 coisas que mudaram na minha vida depois que eu comecei a cursar teologia. Para você que não me conhece, eu sou o Thiago, tô no segundo semestre de teologia pela FATIP, Faculdade da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E a primeira coisa que mudou na minha vida foi a minha cosmovisão. Acredite, eu nem sabia que esse era o nome. Mas é a forma com que eu enxergo o mundo a partir dos conteúdos que eu tenho aprendido, pelo menos para mim, isso me ajudou a aumentar a minha visão do que é Deus, do que Deus faz. Compreensão da revelação escrita de Deus, mas também da revelação natural de Deus no mundo. E a segunda coisa que mudou na minha vida foi a convivência com pessoas diferentes. Então essa é uma grande oportunidade que o curso de teologia nos dá, que é a convivência com pessoas de teologias diferentes, denominações diferentes, idades diferentes, países diferentes. Então é um ganho cultural absurdo. E fica aí que a última é a mais importante. A terceira coisa que mudou na minha vida foi a disciplina. É claro que quando a gente decide dedicar um tempo da nossa vida para buscar um conhecimento maior acerca do que Deus se revelou na sua escritura, a gente precisa de um tempo de dedicação muito maior, seja na leitura da palavra ou na leitura das literaturas teológicas que os nossos professores indicam ou que a gente tem o desejo no coração de aprender. Isso que molda todo o nosso entendimento e o nosso estudo. Você precisa equilibrar a leitura bíblica, o entendimento bíblico sobre tudo que está sendo dito, juntamente com a literatura teológica que são indicadas nas aulas. E a quarta coisa que eu julgo algo surpreendente que de fato tem mudado a minha vida, que é a leitura como um todo. Eu não tinha costume nenhum de ler. Na verdade, eu repudiava até quem lia, mas isso eu vou deixar para um outro vídeo. E agora, depois da faculdade, principalmente depois da faculdade, a leitura virou uma virada de chave na minha vida. Eu percebi o quanto que a literatura ela pode nos ajudar, ela pode nos ensinar, nos exortar, ela pode... a literatura pode te ajudar a ter mais prazer em ler. E não só ler por obrigação, ou ler porque alguém mandou, mas ter o prazer em ler. Então, essa é uma paixão que despertou para mim depois do curso de teologia e é algo que eu tenho tentado discipular com todo mundo que eu posso. Então leiam. A quinta, última e mais importante dica é a minha aproximação com Deus. Eu sinto que depois da faculdade é como se eu tivesse me encontrado. Tivesse achado algo que eu mais sinto prazer em estudar, em entender um pouco mais sobre a forma com que Deus se revelou nas escrituras, entender mais sobre o contexto histórico de cada passagem, uma forma com que eu consegui me aproximar mais de Deus nessa maneira. Eu consegui mais, a cada estudo, em cada aula, ao contrário do que se imagina, que é um estudo acadêmico frio, nada disso. A gente, a cada aula a gente consegue ali compreender toda a paixão de cada um dos professores no estudo, de cada um dos professores no ensino, do que está sendo dito. E cada aula pra gente é como se fosse mais um mergulho que a gente dá em relação ao conhecimento de Deus, do que Deus se revelou e de como a gente pode fazer para aumentar a mensagem dele e levar o evangelho para mais e mais pessoas. Como eu finalizo agora? Aí você fala dica extra, aí você pode indicar um dos livros que você está lendo e falar previamente sobre. E para finalizar, se você tem interesse em saber como uma pessoa totalmente alheia ao mundo teológico e que não tinha absolutamente nada a ver com os conteúdos teológicos e saber como essa pessoa, como que é o dia a dia dessa pessoa no seminário, acompanhe aqui, que cada dia mais eu vou postar um pouco mais sobre o nosso dia a dia, os nossos desafios. Quero trazer também resenha de livros que eu tô lendo. Acompanhe aqui. Deus abençoe.